old Hollywood could make anything that they wanted to make. People had no choice. La economía de Estados Unidos, igual que la política, no tendría la fuerza mundial que hoy tiene si no hubiese existido la industria del cine y del audiovisual. Dale is now unveiling the plaque that says, "Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969, AD. It came in peace for all mankind." Around the world, 600 million people, 1/5 of the world's population, are watching live on television. It is the largest audience for any event in history. Não de nada mais é do que a contextualização de um projeto de Estado, em que você pega um elemento que é o audiovisual e conduz a essa apropriação e sustenta, evidentemente, um projeto econômico, um projeto político e todas as coisas que nós já conhecemos sobre Hollywood. E não sei se vale a pena ficar reiterando. Cinema is the ultimate pervert art. It doesn't give you what you desire. It tells you how to desire. Há uma manipulação do mundo, da realidade, que é feita através da construção de imagens. Na verdade, os Estados Unidos aprendeu isso com quem? Com você citou Goebbels? Inventou. Você não acha que tem uma clara inspiração na política da propaganda nazista? Não, porque inventou antes. A propaganda nazista que se inspirou. Has become the rage of Gotham. Rioting occurred last night at electronic stores which were sold out. There's hardly a home without the Nigma box. Critics have claimed the box turns Gothamites into zombies, but Edward Nigma just shrugs. That's what they said when TV was invented. In my first book, which is called An Empire of Their Own, How the Jews Invented Hollywood, the book is really predicated on an irony. And the irony is that a group of Eastern European Jewish immigrants create the values, the images of America that Americans then adopt as their own. And it's an idealized form of the country. So you have this very Protestant, homogeneous idea of what America is. Catholics and Jews aren't really permitted. And it was invented by Eastern European Jews. It's kind of funny when you think about it. And the old Hollywood built itself because it had a monopoly on a form of entertainment, at least in America. I mean, people could listen to the radio, which was just starting in the 1920s. If they were literate, they could read magazines. But if they wanted to see moving pictures, they had to go to the theater. The theaters were all owned by what they called circuits, common ownership, and they in turn were owned or controlled by the movie studios. So the movie studios had a locked-in audience, because people had nowhere else to go, locked-in distribution system,
And so it put stars under contract, and that was the old, let's call it the old Hollywood. By 1915, the dominance of the Hollywood system goes into place. It goes into place in terms of a particular way of telling stories, a particular industrial mode of production, and also international distribution, because World War I allows the United States to achieve dominance in international distribution that it's never lost in almost 100 years. Germans killing French and French killing Germans is very, very good for Hollywood distribution, because it means they're paying attention to killing one another for several years, not to distributing films. Porque el cine no solamente sirve para transmitir contenidos ideologizantes, valores simbólicos, así ideas, sirve también para propagandizar por el propio lenguaje audiovisual todas las industrias y toda la economía del país que lo produce. Cuando ves una película norteamericana no ves solo las ideas y la intencionalidad ideológica o los valores o las actitudes del autor, ves todo, ves cómo la gente se viste, qué la gente toma, qué cigarrillo fuma, el auto que utiliza, el escenario, la escenografía. Estás viendo implícitamente, cosa que no lo admite ninguna otra forma de comunicación, porque si estás leyendo un libro o una revista, ves un texto y te tratas de imaginar, pero en el cine no te imaginas, ya te da la imagen directa. Entonces la economía norteamericana se ha expandido sobre el mundo en gran medida gracias también al cine y al audiovisual. Primeiro com o cine e depois com a televisão. Eu acho que o efeito da indústria cinematográfica de Hollywood é muito pervasivo, no sentido que envolve seja a linguagem do corpo, seja a dimensão mais fantástica, de fantasia, de imaginação. Então, Hollywood dita uma forma de construção da linguagem audiovisual que é reproduzida desde a telenovela brasileira até os padrões da publicidade, enfim, mas que cria uma lógica audiovisual, uma lógica de significação que condiciona a forma das pessoas receberem o estímulo audiovisual, né? As leituras, elas são condicionadas, são conformadas por esse padrão. Claro que eu estou generalizando, mas eu acho que esse é o grande dano. É o dano que Hollywood estabelece no imaginário. Claro que é interdependente do dano econômico, mas não adianta a gente contornar o dano econômico sem buscar formas de romper com esse dano imaginário. É um cinema alienante. A grande maioria são produções que simulam, inclusive, um discurso do próprio sistema de poder e do próprio sistema capitalista, e creio que contribui profundamente, inclusive, com o processo de alienação das pessoas, das populações, simula pautas ou lutas que deveríamos ter. Estão valores sobre a amizade, sobre a guerra, sobre o que é inimigo, sobre a natureza, que é produzida e reproduzida do cinema. The most famous film of the teens in the United States is Birth of a Nation. It is a great film in terms of storytelling. It's also, rather unfortunately, a deeply racist film, but that is quite reflective of what many Americans believed in this particular era. The President of the United States, Woodrow Wilson, thought this was an accurate view of history. Eu detenho os meios de produção, eu detenho os meios de criação, eu detenho os meios de exibição. Isso é um parâmetro que coloca a sociedade como uma mera espectadora do processo audiovisual. Então, o olhar da câmera, muito frequentemente no cinema americano, é um olhar teológico. Eu te estou olhando, eu posso entender em qualquer momento da sua vida o que você está fazendo. Porque o meu olho é um olho divino, de Deus.